Olá a todos que já estão conectados com a gente. Este é o Momento Me Faz Bem e aqui conversamos sobre vários temas relacionados à saúde e bem-estar. Hipertensão, ou como ela é popularmente conhecida, pressão alta, pode acometer pessoas em todas as fases da vida? Os sintomas, na sua grande maioria dos casos, costumam aparecer apenas nas fases mais avançadas ou quando a hipertensão aumenta de forma abrupta. Bom, eu estou aqui com esses dois convidados, Dr. Risieri Gomes, doutora Renata Teodora. Sejam muito bem-vindos ao Momento Me Faz Bem. Obrigado, Kelly. Prazer estar aqui com você, com a Renata, para a gente falar de um assunto tão relevante que é a pressão alta. Eu que agradeço a oportunidade e também estou muito feliz em poder estar aqui compartilhando esse assunto com vocês. Os dois são nossos cardiologistas, eles atendem tanto aqui a clínica dos pacientes internados, mas também ambulatório, e com certeza talvez seja um dos assuntos que mais se trate aí na rotina de vocês. Hipertensão arterial sistêmica é o nome adequado para essa doença, ou pressão alta. De repente você ouviu falar isso, pressão alta. E o que é uma pressão alta? Como uma pessoa é considerada ter essa doença, pressão alta, doutora Renata? Então, a hipertensão é uma doença que não dá nenhum sintoma, né? Então, como que eu vou saber se eu estou com essa doença, com a hipertensão arterial? É necessário que seja verificada a pressão arterial. É recomendado que em toda avaliação médica, qualquer médico, clínico ou cardiologista faça a aferição dessa pressão. Então, a gente vai poder dizer que a pessoa está com a pressão alta quando ela vai ter de maneira sustentada essa pressão arterial acima de 140 por 90, que popularmente se fala 14 por 9, né? Em mais de uma oportunidade, em mais de uma ocasião. E muitas vezes é necessário dispor de alguns exames para poder fazer a confirmação desse diagnóstico, né? Você podia falar melhor sobre esse 140 por 90? O que é medido nisso? Isso aí é a medida da pressão do sangue dentro dos vasos, né? Quando a gente fala o 140, que é a pressão sistólica, ela vai refletir essa força de contração do coração e a ejeção do sangue nos vasos. E o 90, que no caso seria a pressão diastólica, que é a pressão menor, que a gente fala, sempre a maior e a menor, né? É a força de relaxamento, é a condição de relaxamento do coração e dos vasos. Então, elas refletem exatamente essa dinâmica do coração que ejeta e circula, consegue circular o sangue dentro dos vasos do nosso organismo. Então, assim, doutora Risieri, é pressão, então é literalmente a pressão dos vasos sanguíneos? Então, é a força que o sangue exerce na parede do vaso sanguíneo. O que é importante a gente entender? É que existem diversos fatores que fazem com que essa pressão seja aumentada, desde contração do vaso, até mesmo a alteração da filtração nos rins, a descarga de adrenalina como consequência de estresse, emoção, sono ruim. Ou seja, a hipertensão, você não consegue apontar o dedo para um fator. Você tem fatores não modificáveis, que são a genética, a raça, o envelhecimento e o sexo, que existem umas particularidades específicas, fatores que você pode sim interferir, como a tua alimentação, o sedentarismo, o consumo de cigarro, o consumo de bebida alcoólica. Esses são os fatores modificáveis. Mas, ao longo de uma vida inteira, a gente vai causando uma série de danos para o organismo e isso, consequentemente, acaba acarretando outros fatores, como a obesidade, a alteração de colesterol, o diabetes, né? Então, são múltiplos fatores e, normalmente, a gente tende a achar o culpado. O maior desafio da hipertensão, como a doutora Renata acabou de mencionar, é que ela é banalizada, às vezes pelo paciente, às vezes pelo próprio profissional que atende esse paciente, porque só tem hipertensão. Um dos maiores desafios do tratamento na cardiologia é a hipertensão, porque é uma doença que causa uma série de danos e não dá sintoma. A adesão estatística do Ministério da Saúde é que nós temos 30% da população brasileira hipertensa e cerca de 10% das pessoas hipertensas estão mantendo o tratamento adequado e regular. Nossa. E aí é importante a gente falar no que culmina essa hipertensão, né? Então, a gente acaba que é uma doença um pouco negligenciada, mas
a hipertensão acaba chegando nas doenças muito graves, né? É que acaba Quando que a as gente pessoas não falam assim, é hipertensão, então é só hipertensão, é, né? Como o doutor Rizeri falou, é só hipertensão. Então não tá é nada, não eu é não nada. sinto nada, tá tudo bem. E aí eles não entendem que com o passar dos anos, toda essa dinâmica dessa pressão aí atuando, liberando o marcador inflamatório e outras células, outras questões, vai culminar no infarto, no AVC, em morte. Então, a hipertensão ela está diretamente relacionada à grande maioria das causas de morte no mundo, que são as doenças cardiovasculares que a gente chama, o AVC e o infarto principalmente, né? Então, a gente não pode negligenciar a hipertensão. E assim, uma coisa que sempre eu ouço se eu tenho um fator genético, se os meus pais ou meu familiar é hipertenso, fatalmente eu também serei hipertensa. Teoricamente, não, né? A gente sabe que o fator genético, como o Rizzieri acabou de citar aqui, é um dos fatores que contribuem para o desenvolvimento da hipertensão, mas ele não é único. Então, se o meu pai era hipertenso, eu não preciso necessariamente ser também, porque Olha, a gente que fantástica essa informação, gente. porque a gente tem os outros fatores de estilo de vida modificáveis, né? Que você pode atuar aí no intuito de que você não se torne uma pessoa hipertensa. Meu pai era hipertenso, mas eu vou me alimentar bem, eu vou praticar atividade física, eu vou dormir bem, eu vou me cuidar, e aí eu posso fazer uma história diferente na minha vida e eu não ser hipertenso no futuro. Que fantástico isso. Imagina saber que é possível você contornar a sua genética, que de repente, como a maioria das pessoas, você entende também que é um fator determinante para você ter uma doença e não é. É possível você, com seus hábitos de vida, você poder ter um outro destino que não seja aquele, né? Mas fala mais sobre os fatores de risco. Então, assim, isso de genética ele é fundamental porque a maioria das vezes você ouve isso no consultório. Não se tem, hoje o que se mais tem de pesquisa e estudo na área de genética é epigênese. Você pode ter ali aquela propensão a ter, mas vários estímulos recorrentes para aquilo faz você desenvolver a doença. O oposto também é verdadeiro. A gente sabe que fatores de risco, a imensa maioria das pessoas que são hipertensas, elas têm padrão de comportamento inadequado. Isso não é regra. Existe algumas pessoas que têm uma vida absolutamente saudável e que, dentro do peso, tudo direitinho, mas infelizmente vem com um quadro hipertensivo por conta de fatores não modificáveis. Acontece? Acontece sim, mas a gente está falando que a maioria acaba ainda sofrendo o efeito dos fatores dos fatores modificáveis, perdão. Então, vamos cuidar do básico. Você fazer o básico bem feito todos os dias. Quando a gente fala, o cardiologista chega e fala assim, a gente precisa perder peso. Por quê? Circunferência abdominal tem tudo a ver com hipertensão. Fator de risco, circunferência abdominal. Circunferência abdominal. Então, assim, não é uma questão estética. O peso está intimamente ligado com a tua saúde cardiovascular. Então, a gente bate na tecla, porque o que eu preciso para perder peso? Comer de forma adequada em termos de quantidade de caloria e qualidade de alimento. E praticar atividade física regular. No final, você vai acabar perdendo peso, vai ter tanto benefício e o peso é um deles. Mas você também vai estar combatendo a tua pressão arterial. Então, você não fumar. Hoje ninguém pode falar, que aqui que está nos assistindo, que eu não sabia que cigarro faz mal. Mentira, está na caixinha. Então, autorresponsabilidade é a gente ouvir um pouco de verdade. Então, quando as pessoas chegam no consultório, eu só tenho hipertensão. Cara, calma, não é só ter hipertensão. 14/9 para mim é normal. Não, não é normal para você. 14/9 não é normal. A gente está medicado de forma inadequada. Então, a gente tem um termo um pouco técnico, mas eu vou explicar, que é inércia terapêutica. O paciente não tem sintoma e ele está ali tranquilo, tomando o remédio dele, deixa como está. Isso é errado, é você ter que ser incomodado com o resultado alheio. Eu preciso entregar para ele o melhor resultado possível, porque eu não penso no ano que vem, eu penso daqui 20 anos. Certo. Uma pressão alterada, a gente falou que a pressão é o quê? O aumento, a força que o sangue exerce na parede do vaso. Uma coisa é um vaso grande do teu braço, outra coisa é um vaso pequenininho dentro da cabeça, lá nos rins, o próprio vaso que nutre o teu coração. Imagina que eu estou o tempo todo estrangulando, esticando uma parede de um vaso. O que acontece a longo prazo? Esses vasos começam a endurecer,
inflamar, criar placas. Por isso, hipertensão é fundamental, é a base. A Renata estava falando para nós de que é uma das principais causas de doença, isso mesmo. A gente está falando, eu gosto de falar de número, Kelly, porque isso chama a atenção, para trazer para razão coisas que são importantes. Nós estamos nos números. Você está nos ouvindo aqui, observa quantos minutos passou. Você está nos assistindo, a cada 90 segundos uma pessoa perdeu a vida no Brasil por doença cardiovascular. Se choque, se incomode, mude. E ela inicia na hipertensão, né? E aí, falando do tratamento, lembrar que a gente tem muito paciente que chega no consultório falando assim, minha pressão está 15/9, mas a minha pressão é assim, doutora. Essa eu é não, a minha pressão. eu já sou acostumado assim, se baixar disso, eu vou passar mal. Não pressione muito, porque senão pode ter algum problema, porque a minha pressão é essa. Então, assim, isso não é real. Você está habituado com uma pressão anormal. A gente precisa controlar a pressão, a gente precisa ajustar, porque senão vai acabar em eventos graves por conta do que o Isieri falou aqui, da inércia terapêutica. A gente não pode se habituar com o errado, né? Aquela frase. E não tá, tipo, em time que está ganhando, não se mexe. É melhor mexer antes de começar a perder, não é? Eu sempre falo assim, existe aquela retórica que o remédio da minha esposa, do meu vizinho, será que não é bom para mim? Existe um tripé do melhor remédio para a pressão arterial. A gente coloca tripé no Brasil porque a gente tem uma questão socioeconômica também. O melhor remédio de pressão é controla a tua pressão, não te dando efeito colateral. Perfeito. E a gente acaba colocando também o que cabe no bolso. Certo. Por que o que cabe no bolso? Provavelmente você está nos ouvindo, assistindo, e percebe que às vezes o remédio tem um custo elevado, mas o sistema público fornece medicações que são eficazes para o controle pressórico. Às vezes não tem o conforto de você ter que tomar uma vez ao dia apenas, tem que tomar mais vezes ao dia, mas o remédio está lá disponível para você fazer o uso. Então, não existe hoje uma desculpa para não fazer o uso do remédio. É que dificilmente você vai encontrar uma pessoa andando por aí que gosta de tomar remédio. Não gostamos. Mas ao longo da vida você fez um investimento muito baixo na tua saúde. Você enxergava uma rotina saudável como custo. Infelizmente hoje, essa altura do campeonato, você está colhendo o que plantou ao longo de uma vida. Muitas vezes a gente fala na rede social porque estão jovens nos assistindo. Acredite, você não vai ficar jovem para a vida toda. Começa a cuidar agora para chegar lá na frente melhor. E aí é importante lembrar que às vezes as pessoas chegam no consultório querendo um comprimido para tratar a pressão e pronto, está resolvido o meu problema, né? Então tem que haver o entendimento que o comprimido é só um dos fatores de melhora e tratamento da doença. Muito né? bom, que ele sozinho não vai resolver o problema, não vai fazer milagre. A questão da mudança dos hábitos de vida, ela é importante, ela tem que vir junto com a tomada da medicação, porque ela vai estar prevenindo, além da hipertensão, outras doenças que associadas vão trazer a mais questões, a mais desfechos ruins, morte, AVC, infarto, que a gente repete sempre, né? Que é o que a gente tenta não acontecer. Então, além da medicação, a mudança do hábito de vida é fundamental para que você consiga ter uma vida mais saudável e um bom controle da doença. Então, aquele negócio de eu estou tomando meu medicamento, estou tomando meu remedinho, então eu não preciso fazer exercício, não preciso controlar o sal, não preciso... Não faz sentido. Não, assim, você pega a própria diretriz de hipertensão, a diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia, nos pacientes hipertensos estágio 1, recém-diagnosticado ou pré-hipertenso, a recomendação não é você medicar de imediato. É você fazer o quê? Intervenções no estilo de vida, mudança do estilo de vida. Então, a maioria das pessoas que tratam algum tipo de doença acreditam que tratar a doença é tomar comprimidos. E com isso eu estou cuidando da minha saúde. Não. O comprimido você está cuidando de uma doença. Cuidar da saúde é tudo aquilo que você não fez para adquirir a doença. Então eu preciso ter meta de perda de peso? Sim, se pesa todo dia. Eu tenho medo da balança. Por quê? Você quer perder peso? Só consegue perder peso se você vê teu peso. Eu preciso me alimentar melhor, mas é difícil. Não é difícil. Hoje não é difícil. Já foi difícil. Está ficando cada vez mais fácil. Difícil a gente escolher algo saudável porque a gente busca recompensa a curto prazo. Eu estou falando para você se cuidar, para você chegar daqui 20 anos melhor. Você quer satisfação agora, da próxima refeição. Então a gente entende que, por mais que a gente
fale cada vez mais, por mais que o grau de consciência seja cada vez maior, as pessoas estão cada vez mais ansiosas, com a qualidade de vida cada vez pior. Então, é importante a gente parar, fazer uma reflexão do onde eu posso impactar as pessoas, como eu consigo orientar, o que é importante para você é você entender o teu propósito de vida. Por que você faz o que você faz? O que é relevante para mim? Eu estou colocando na comida o quê? Eu estou me alimentando para viver o dia ou eu estou colocando frustração para dentro, felicidade para dentro, ansiedade para dentro? E isso afeta coração, pâncreas, ou seja, pressão alta, diabetes, colesterol, e tudo está ligado para o aumento da doença cardiovascular. E às vezes o estilo de vida, um determinado estilo de vida acaba trazendo uma gama de doenças, essas doenças crônicas, né, como está falando aqui a hipertensão. Uma coisa que você começou a falar, doutor Rizieri, que é dentro dos fatores de risco, você falou raça. Achei interessante isso. Tem alguma... Porque raça, essa sou eu, não tenho que mudar. Tem mais alguma coisa? Porque a gente só imaginava genética, né? Mas tem mais alguma coisa que seja assim, olha, isso aqui predispõe, realmente, tome mais cuidado, você que tem alguma raça específica? Sim. Homem ou mulher? Quem mais tem hipertensão? Porque isso também não dá para mudar. Homens têm maior probabilidade, pacientes da raça negra também têm maior probabilidade. Até o tratamento é diferente porque o mecanismo, o remédio que a gente usa, às vezes, na sua imensa maioria, não responde muito bem à raça negra por conta de mecanismo de ação da pressão arterial. Então, você tem particularidades. Então, você precisa entender o paciente. Eu sempre falo assim, por que a hipertensão é um desafio? Eu medico o paciente no consultório, faço os exames, ele passa pelo check-up dele, faço os exames, identifico que ele merece um tratamento medicamentoso. Medico o paciente e retorno com quanto tempo? Eu entrego, volta daqui um ano. Não, nem sei se o remédio vai fazer efeito, não sei se vai ter efeito colateral. Então, assim, a gente tem que rever esse paciente num período curto para ver se o remédio foi eficaz, se ele não teve efeito colateral. Eu recebo muitos pacientes, às vezes, no consultório, reclamando da medicação que o outro doutor passou. Falei, mas você comentou que deu efeito? Não. Então, assim, a gente não prescreve um remédio para dar errado e nem para o paciente ter efeito colateral. A gente prescreve remédio para proteger-o de risco de evento, que quando eu digo evento é AVC, infarto e redução de mortalidade cardiovascular. Certo. Se o remédio não dá certo, volta e conversa. Por quê? Porque a gente tem uma infinidade de classes e tipos e marcas de remédio. E não sabemos qual. Eu olho para você, Kelly, eu acho que você vai se dar bem com aquele remédio. Não tem como. Não tem como. Eu preciso, tentativa. Eu baseio mediante os teus fatores, o teu comportamento, o teu estilo de vida, eu acredito que o remédio tal vai dar mais certo com você. Certo. É certeza? Não é certeza. Mas a gente vai testar e avaliar o resultado. Olha só, a importância de ter o acompanhamento médico. E você que trabalha aqui no Hospital Adventista tem essa oportunidade. Além de fazer os seus exames periódicos, anualmente, você está dentro de um hospital e tem acesso a todos esses médicos, inclusive a doutora Renata, o doutor Rizieri e outros cardiologistas que estão aqui. E eu queria falar sobre uma coisa, doutora Renata, que às vezes dizem a hipertensão também pode ser uma doença silenciosa. O que é um sintoma? Como é que eu sei que, dependendo, tem algum sinal que me dê um alerta? Isso pode ser hipertensão arterial. Como a gente conversou aqui no início, geralmente ela é silenciosa mesmo. A hipertensão é uma doença que, no seu dia a dia, no seu modo habitual, não vai dar nenhum sintoma, né? Eventualmente, quando ela está muito elevada, aí a pessoa pode sentir uma dor de cabeça, um mal-estar, uma tontura. Às vezes, a apresentação inicial da hipertensão já é um AVC, já é a pessoa tendo mesmo um quadro de muita gravidade. Então, quando a gente fala que é importante o cuidado, a avaliação, é por conta disso. A doença ela é silenciosa, ela não fala para você que tá se manifestando. Não está no meu rosto, que está ali o 140 por 90 que você falou. Exatamente. Né? Então, geralmente, quando é que ela vai dar sintoma? Daqui 20 anos, daqui 30 anos, quando ela já está atingindo os órgãos, de tanto aquela pressão ali no vaso elevada, no cérebro, já está fazendo danos cerebrais e aí você começa a ter alterações. No coração, a mesma coisa, ou no rim, que vai parando de funcionar o rim. Então,
a hipertensão, quando vem a dar sintoma, é por lesão dos outros órgãos, porque ela não está sendo tratada, e aí já se passaram 20, 30 anos, você já não teve mais o benefício do tratamento dessa doença. Nossa, e tem alguma idade, doutor Rizieri, que eu preciso me preocupar mais? Por exemplo, eu estou com 20 anos, não é o que eu não preciso me preocupar com hipertensão agora, vou me preocupar com 50, existe uma faixa de idade? Ótima pergunta. Normalmente, assim, risco cardiovascular aumenta no homem acima dos 40, mulher acima dos 50. Mas, se você que está aqui nos assistindo tem um comportamento de risco, o que significa? Está acima do peso, sedentário, fuma, consome bebida alcoólica, enfim, você tem hábitos que não abonam a tua saúde, começa a fazer a avaliação mais precoce. Na minha família, tem pacientes com hipertensão já jovem, minha mãe, parentes de primeiro grau, começa a fazer uma avaliação mais precoce. A Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda que você, que não tem pressão alta, faça a aferição da tua pressão, a verificação, pelo menos uma vez ao ano. Não espere ter sintoma. Eu sempre falo e brinco com os pacientes no consultório. Quando você tem sintoma e você verifica a tua pressão, é a história do ovo da galinha. Quem vai primeiro, o ovo ou a galinha? Tipo, a dor aumenta a pressão. A pressão pode causar dor. Então, verifica a pressão sem ter sintoma. Acorda de manhã, senta na beirada da cama, verifica a tua pressão arterial. Não é criar obsessão pelo aparelho, mas você ter obsessão pela tua saúde. Cuide dos teus níveis. Eu só sei como está a minha pressão se eu tiver curiosidade de verificar. Às vezes a gente está tendo uma campanha na empresa, mensuram lá, fazem a aferição da tua pressão, ela vem elevada, o aparelho está com problema. Como assim? Está com problema? Verificou de todo mundo aqui, só para você estar com problema? Então, assim, a negação é o primeiro ponto para o fracasso, para o insucesso. Então, pensa bem, assim, você está nessa faixa etária, ou se tem alguém com comportamento, vá fazer teus exames, vou começar a fazer atividade física. Atividade física faz bem para quem está com o coração bom, para quem está controlado. Você nem sabe como está, porque a maioria das doenças que influenciam na doença cardiovascular não dão sintoma na fase inicial. Seja curioso. E aí, falando em idade, a gente sabe assim, né? 30% em média da população, independente da idade, é hipertensa. Isso no mundo inteiro. Os idosos, eles têm uma chance maior de ficarem hipertensos. Essa incidência aumenta, né? Nos idosos chega a ser 60% a 70% deles hipertensos, porque naturalmente é aquela alteração mesmo anatômica, o vaso vai ficando mais rígido, Isso então acima dos 60 anos. Acima dos 60 anos, isso. E aí ele vai tendendo a ser hipertenso com uma facilidade maior, né? Então, certo. A gente sempre pede que essa população tenha uma atenção maior. Esse tem que todo ano passar, geralmente, por uma avaliação médica com um clínico ou com um cardiologista e fazer uma aferição correta da pressão arterial, porque eles têm mais chance de serem hipertensos. Essa verificação correta da pressão arterial, o que é isso? É com um médico ou não é sozinho? O que é essa verificação adequada? Ela tem características para se dizer que é uma verificação adequada, né? Não precisa ser necessariamente somente com o médico, mas tem que ser com o uso de um aparelho que seja calibrado, que seja reconhecido que é funcional. Hoje em dia não precisa mais ser aqueles aparelhos somente aneroide, os digitais, né? Que coloca a braçadeira aqui, já tem vários deles validados para aferição, mas é como o Rizieri falou. Não pode ser no momento em que eu estou com dor, em que eu estou com desconforto, estou com vontade de ir ao banheiro, estou com pressa, acabei de fazer atividade física. Não, eu tenho que estar em repouso, tenho que estar num lugar calmo, tenho que estar sentado de maneira adequada, o aparelho tem que estar na altura do coração, o membro esticado. Então, essas características todas é que a gente fala que é uma pressão que está sendo aferida de maneira correta. Sim, sim. E eu acho que é interessante que a doutora Renata falou aqui que um público mais suscetível é acima dos 60 anos e dificilmente nós temos aqui dentre os nossos colaboradores essa idade, são poucos. E então você pensa assim, eu estou fora deste risco, mas você viu que isso é para todas as idades.
todas as idades, eu preciso verificar a minha pressão arterial com alguma regularidade, pelo menos anualmente. E você tem pessoas em casa, então, de repente, os seus pais estão próximos dessa idade, seus avós, então estimule também, né? E eu queria que nós fechássemos aqui falando sobre algo muito interessante, que quando vocês foram falando, né, ao longo da nossa conversa, vocês foram citando métodos de controle e até reversão da doença, que são muito simples, que não tem custo praticamente, e que nós vemos todos os dias aqui no hospital, conversamos sobre eles, que a gente chama de 8 remédios naturais, e esses fatores de prevenção. Eu queria que a gente falasse mais sobre isso e já finalizando mesmo. Então, aproveitando, Kelly, já a sua fala, a gente tende a dizer assim, essas mudanças de hábitos de vida, né, que é ajuste de alimentação, de atividade física, é fundamental essa questão. Você tem familiar em casa, você tem alguém. Esses grupos de ajuda, a ajuda da família, a participação de todos para que a gente consiga realmente evoluir com essas mudanças de hábitos, ela é fundamental. Quando você está sozinho, necessitando diminuir a ingesta de sal, querendo fazer atividade física, o outro não está lá, está dizendo que a comida está ruim, que a comida está sem sal. Ah, porque você vai caminhar, vamos assistir um filme, vamos ficar aqui assistir a novela. Atrapalha e dificulta da gente atingir esse objetivo, né? Então, a gente fortalecer, ajudar, formar grupos para poder atingir esses objetivos de controle dos estilos de vida é fundamental para o sucesso. Que legal isso que você falou, Renata. Muito legal mesmo. Doutor Rizieri. Então, eu sou muito fã, porque acredito na mudança de estilo de vida, porque passei por um processo de mudança. Eu já pesei 128 quilos e com mudança de estilo de vida, gradualmente... É o sobrenome do Rizieri. Eu prego isso todos os dias. E quando a gente fala de mudança de estilo de vida, as pessoas acreditam que você está aqui, você tem que vir para cá da noite para o dia. A chance do fracasso está aí. Você faça pequenas mudanças, né? Começa a cortar alguns maus hábitos de forma muito gradual. Qual que você acha assim, olha, eu sei que cada um é cada um, mas uma dica, olha, começa por aqui. Olha, primeira coisa, se movimente. Se movimente excessivamente dentro da tua capacidade. É aquele negócio, existem uma série de frases que são sempre interessantes, mas eu me pago primeiro. Eu cuido de mim para cuidar de todo mundo. Eu acordo de manhã, comigo não é tarefa, é compromisso. Eu não posso falhar o compromisso comigo. Eu fico imaginando se eu acordasse indisposto na segunda-feira e falasse para o chefe, eu não vou trabalhar. Não ia dar certo. Então eu não posso falar para mim que eu não vou fazer minha atividade física porque eu estou indisposto, porque eu vou ter que ir para trabalhar. A gente tem muito colaborador aqui. Você não deixa de vir aqui para cuidar dos outros, mas você deixa de ir na academia, às vezes, para cuidar de você, o que não faz o menor sentido. O nome já diz, né? É hábito. Tem que ser feito todo dia. Eu falo muito para os meus pacientes, você não se alimenta todo dia, você tem que passar a se exercitar todos os dias. Fazer parte da nossa rotina do dia a dia. E uma coisa que você precisa ter claro na tua cabeça, assim, esquece a motivação. Motivação faz você começar. Mas disciplina que vai fazer você ir. Então vai todo dia. Por quê? Porque você vai. Você tem um monte de coisa que você faz todo dia. Nem pensa. Vai. Vai. Você começa a reduzir suas objeções. Demora de manhã, eu tenho que acordar muito cedo para arrumar a mala. Arruma a mala à noite. Você tem... é complicado a comida saudável ao longo da semana? Faz no final de semana. Tira 3 horas do teu dia ali, prepara as tuas refeições, congela, ou seja... Existe uma série de coisas que você pode fazer, cara, mas existe uma lista muito maior de desculpas que você pode dar. Então é importante a gente entender que o que você faz hoje, você colhe lá na frente e espero que você colha coisas boas. Nossa, muito, muito, muito obrigada mesmo, vocês dois, por tantas informações. Eu tenho certeza que foi riquíssimo para nós nesse momento Me Faz Bem, e entender que tudo aquilo que a gente vai aprendendo ao longo dos dias aqui no hospital para cuidar da nossa saúde, isso, na prática, realmente tem consequências maravilhosas para a nossa vida, para a nossa saúde. Somos mais felizes se vivermos melhor isso. Os médicos estão à nossa disposição, ainda bem, por isso agradecemos, né, mais uma vez. E também dizer que os hábitos saudáveis também estão à nossa disposição, toda essa informação. Então, fiquem bem,
Nesse momento Me Faz Bem é para isso e nós aguardamos você no próximo Momento Me Faz Bem.